8h01, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, aqui na Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. E nós voltamos com a entrevista com o Bruno Lanes, advogado do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular de Campos. Arnaldo Neto, voltamos com você também. A gente fazia a pergunta aí na proporção da questão da evasão, uma parte foi respondida e a gente segue com essa mesma questão ainda aí agora. A gente estava conversando, né, Nogueira? O Bruno falou em 70% na educação infantil. Tem um comentário aqui do Frederico Rangel, ex-secretário de Educação do município, e o Frederico coloca que a educação infantil sofreu enorme perda de alunos, e depois ele comenta, né, porque na educação infantil não há aprovação, são emitidos relatórios de acompanhamento. No meu ponto de vista, pode ser um dos fatores que leva a essa evasão, né? Mas o Bruno estava conversando comigo aqui agora sobre outros pontos que levam a essa evasão, e eu queria saber como que está também a situação, tanto nos anos iniciais quanto nos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Então, basicamente é isso, né? Porque no âmbito da educação infantil, a gente está o segmento também da creche, né? Educação infantil de 0 a 5 anos, né? Então, nesse período, existe aquele segmento da creche. Os pais, né? Os pais também, por conta dessa restrição, distanciamento social, ficaram impedidos também de trabalhar. Então, eles passaram a ficar com os filhos em casa, né? E acabaram, por não ter essa obrigatoriedade de matrícula, que é a partir dos 4 anos de idade também, eles acabaram tirando da escola para diminuir o custo, né? O custo de vida. Mas, assim, é importante destacar que a educação infantil, ela é exigida também por lei o cumprimento da carga horária mínima, né? Que, como eu adiantei, também foi flexibilizado. Mas tanto a creche, né, quanto a pré-escola, né, a LDB, ela obriga ao cumprimento, né? Isso é fundamental, né? É o cumprimento da qualidade da educação. Então, é exigido também. Mas assim, esse percentual expressivo, de fato, né, se deu, a gente identificou em relação à educação infantil. O fundamental, né, que tem essa obrigatoriedade, né, da matrícula, né, a partir do fundamental, a gente observou um quantitativo bem inferior, né? Então, assim, os pais eles mantiveram os filhos, né? Até porque houve essa entrega da escola particular também, né? De uma proposta pedagógica adequada, né? Dessas atividades remotas também de forma adequada. Então, houve as famílias entenderam por manter os filhos, até para não ter essa opção do processo didático-pedagógico, né? E isso é muito importante, né? Você tentar diminuir essa consequência desse extenso período que a gente ficou sem as aulas. Como eu falei, é óbvio que isso não vai, óbvio que isso vai trazer, né, esse grande lapso, né, temporal aí, vai trazer consequência negativa. Mas a manutenção desse processo pedagógico, né, sem dúvida, ele é muito importante. Esse vínculo do aluno com o professor, do aluno com a escola, ele, sem dúvida, ele vai ser um fator muito positivo para que o aluno ele consiga se adequar posteriormente, né? Para que a gente pensa que esse vácuo aí vai ser substituído em 2, 3 anos, né? Não adianta também você, com o retorno, com a retomada, querer que esteja tudo como estaria, né? Se não houvesse esse lapso. Então, assim, a gente acredita que isso, né, vai ter que ser reposto, né, de forma prolongada, né? Não tudo de uma vez.
Bruno, se tivesse autorização para as escolas voltarem hoje, as escolas particulares pudessem abrir hoje, né? Aí eu vou entrar até aqui na pergunta do professor Raul Palácio, que é reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. O Raul, ele coloca aqui a seguinte questão, e eu acedendo, né? Se houvesse um retorno hoje aqui em Campos, qual seria o protocolo de biossegurança proposto pelas escolas particulares? E qual seria o papel do professor nesse protocolo e na elaboração do mesmo? Então, o protocolo é muito extenso, né? Eu vou falar o básico, né? Mas, assim, em primeiro lugar, é importante registrar que não só o professor, né, como a família também, todos devem juntos e participar efetivamente do que for proposto, né? Então, assim, a gente já vem trabalhando em cima desses protocolos há algum tempo e até, assim, a nossa recomendação seja incorporado ao regimento interno da escola, né? E que a família, tanto a família quanto os trabalhadores, né, os funcionários, os colaboradores, eles se integrem a esses protocolos que serão, de fato, necessários para que tudo corra bem, para que não haja esses focos de contaminação. E assim, a gente até fez recentemente, fizemos uma pesquisa aqui com a nossa base e a gente computou aí cerca de 80% das escolas já se adequaram ou estão prestes, já tem as medidas, né? E está faltando pequenas coisas para se ajustarem ao protocolo. É óbvio que a gente não tem um protocolo obrigatório ainda, municipal, que acredito que quando houver essa possibilidade de retomada, o poder público vai também, né, por meio das suas autoridades aí sanitárias, saúde, estabelecer algumas diretrizes que as escolas deverão cumprir, né, deverão se adequar até para que haja essa possibilidade de retomada. Mas, assim, basicamente, é a aferição de temperatura na entrada, essas medidas que já são adotadas por outras atividades econômicas, né? É muito importante e a gente chama bastante atenção para essa análise clínica, né? A aferição de sintomas dos alunos ou até mesmo dos responsáveis, né? E caso seja identificado algum dos sintomas, que esse aluno ele nem seja encaminhado, né, para a escola, né, que fique em casa, que comunique a escola, né, e que a escola faça essa comunicação também aos órgãos sanitários, né, e para que dê uma atenção maior naquela turma. Mas, assim, basicamente, né, a adequação física seria uma marcação, né, de distanciamento, né, no todo o espaço físico, a adequação do layout das salas de aulas, de modo que haja uma distância entre 1 metro e 1,5 metro entre as carteiras, né, utilização de máscaras, com a troca dessas máscaras também, de 3 em 3 horas, e assim, esses protocolos, a sanitização do ambiente, utilização de tapetes sanitários, disponibilização de água com sabão para que haja essa higienização constante, disponibilização de álcool 70, né, em todo o ambiente, utilização de copos descartáveis ou o incentivo, né, de que cada aluno traga a sua garrafinha de água para a sala de aula, acho que é até mais relevante. Enfim, o protocolo é extenso, né? E a gente acredita que, assim que haja essa possibilidade de retomada, né, as escolas que não estejam adequadas ainda, elas obviamente se adequarão e conseguirão entregar aí, né, como sempre fez, né, um serviço de qualidade, com segurança, né, para toda a comunidade escolar. Bom, tem várias, o Arnaldo, intervenções aqui na rede, se você me permite, doutor Bruno, e tem aqui perguntas e tem também as opiniões.
Vou tentar resumi-las aqui. Tem uma pergunta, o senhor anota aí, por favor. Caso entenda que seja uma medida política, não cabe às escolas preservar as vidas dos seus alunos? É uma pergunta do Maurício Batista. Aí logo a seguir tem participações aqui da Graciete Nunes. As escolas privadas, por mais que tenham iniciado a educação remota no início da pandemia, não deve prescindir das aulas presenciais para fechamento do ano letivo 2020. Estudos comprovam que o índice de aproveitamento dos alunos na educação remota não atinge 40%. Frederico Rangel, os professores da rede particular têm trabalhado muito e com certeza o ano letivo poderá terminar em 2020. Frederico ainda, trabalho em 4 escolas particulares e tudo tem acontecido desde o início de abril. Frederico também, atividades avaliativas, trabalhos e tantas coisas mais. Não terminar o ano letivo 2020 seria desmerecer o trabalho árduo desses profissionais da rede particular, disse o Frederico Rangel. Giza Sendra disse também aqui, fecharemos o ano letivo em dezembro de 2020. Está afirmando, Frederico postou também confirmando. E por aí vai. Não tenho dúvida que os professores têm dado o seu sangue, isso é verdade. Tem um comentário aqui, então, e outra pergunta. Na educação infantil não há aprovação. Frederico Rangel, são emitidos relatórios de acompanhamento. Graciete diz aqui, triste constatar a educação sendo tratada como um negócio qualquer, inclusive por professores. É temerário defender a educação remota como suficiente para dar conta do processo de ensino, de aprendizagem durante a pandemia, onde a principal preocupação deve ser a defesa da vida. E tem mais uma pergunta aqui, tem também o Frederico pedindo para fazer sobre a questão da pesquisa com os pais, e tem mais uma outra pergunta, será que os pais estão mesmo dispostos a colocar a vida dos seus filhos em risco? Essas são algumas das intervenções e algumas perguntas, meu caro Bruno. Cláudio, assim, é importante destacar, né, deixar bem frisado, que as atividades remotas, né, inclusive a própria normatização do poder público, em caráter emergencial, né? A gente está vivendo uma situação, como o próprio Paulo falou, né, a gente nunca viveu isso antes, né? A nossa geração não conhece isso, né? Isso aconteceu há 100 anos atrás, quando a realidade era outra. Então, assim, em caráter emergencial, caráter excepcional, foram autorizadas essas medidas. Como eu disse, isso é óbvio que não vai suprir a sala de aula, né, a interação aluno, professor, mas é uma forma de se manter esse vínculo didático-pedagógico. E ele é muito importante. E como eu falei, né, o ano de 2020 vai ser concluído pela maioria das escolas, o comprometimento do professor foi fantástico, a adequação da escola particular foi fantástica, né? A escola se utilizou desde o início aí dessa suspensão das atividades presenciais e conseguiu trazer um serviço de qualidade na maioria. É óbvio que, como tudo na vida, não existe totalmente, né? Existe, mas assim, a gente tem certeza que a maioria se adequou e entregou esse serviço de qualidade. Então, assim, a maioria vai conseguir entregar, concluir o ano letivo de 2020 ainda nesse ano. Mas existem exceções, talvez, né, uma ou outra não vai conseguir. Bruno, teve um dos comentários que o Nogueira leu, né, que fala aí sobre que o Frederico coloca a questão da pesquisa. Junto aos pais, né? Nós tivemos essas pesquisas, por exemplo, em São João da Barra, o índice foi, na rede pública de São João da Barra, 80% da população escolheu que não continuasse, não recomeçasse as aulas antes de uma vacina, por exemplo. Na rede de vocês, na rede privada de campus,
Vocês fizeram essa pesquisa também, pelo que o Frederico colocou, o Frederico, que é esse aqui de Campos, né? Então, pelo jeito, vocês fizeram essa pesquisa, e qual foi o resultado? Então, nós fizemos, na verdade, a gente fez a pesquisa com nossas instituições, né? E de fato, deu um percentual muito próximo. Na verdade, os pais, os responsáveis, eles preferem, né, não retomar as atividades presenciais nesse momento, né? Até que haja uma imunização em massa. É importante a gente destacar aqui, assim, eu acho que as escolas, quando houver, a gente é a favor também, né, de uma retomada gradual, né, responsável e segura para toda a comunidade escolar, né? Então, assim, a gente pensa que no instante em que o poder público autorizar, que as autoridades sanitárias de saúde dizerem, né, derem o start, né, falar, agora pode, é seguro. As escolas, elas se adequarão e entregarão um serviço seguro de qualidade, isso eu não tenho dúvida. Agora, é importante a gente destacar também, né, alguns exemplos, né, porque a gente vive num país continental, né, e em alguns lugares no Brasil já houve essa retomada, né, nas regiões do norte, por exemplo, né, lá no Maranhão, no Amazonas. No Amazonas já vai para 4 meses do retorno, né? E assim, a gente tem acompanhado, não se identificou nenhum foco de contaminação nas escolas, né? Lá, assim, as escolas particulares retomaram inicialmente, cerca de 30 ou 40 dias depois, retomaram as atividades da rede pública e não se identificou foco, né? Existe um trabalho muito grande, muito forte nesse sentido da prevenção, né? Dessa identificação de eventual contaminação, né? Da sanitização dos ambientes, e não se identificou. Então, assim, eu penso que um case de sucesso, né, deve ser trazido aí para discussão, né, nas outras regiões. Assim, é óbvio que a realidade é diferente. Lá também houve um aumento, né, o aumento das contaminações lá foi anterior, né? Então, houve uma estabilização da curva também no momento anterior. Mas, assim, na medida que houver essa possibilidade, eu acho que assim, essa discussão deve ser colocada em pauta, né? E para a gente ter essa retomada com segurança e com sucesso, que é o que todo mundo espera, né? Bruno, o Frederico está se identificando aqui que ele está presidente, até fazendo a correção, que estava identificando como ex-secretário só, mas hoje ele está presidente na verdade como profissional da educação, né, Frederico? Eu acho que é o título mais importante. Ser educador é o mais importante dos professores da rede particular de Campos e São João da Barra. E ele comenta aqui que no Amazonas foi trágico. Foi. Mais de 300 professores falecidos, já retomaram e foi uma tragédia. A Geisa Bru Ribeiro também acha que foi uma tragédia. Você acha realmente que é o modelo de lá que deve prevalecer, ou a gente deve pensar um protocolo pegando lá somente como referência, mas para melhorar esse protocolo? Como eu falei, assim, então ele deve estar acompanhando outras coisas, né? Foi uma tragédia, né, até a retomada, mas a retomada, assim, o que eu tenho acompanhado é que ela foi feita de forma segura, né, que não existe não se identificou nenhum foco de contaminação posterior à retomada. Como eu falei, doutor, desculpa interromper, na primeira tentativa de retomada em Manaus, houve-se um número grande de contaminação, de casos, e aí fechou tudo de novo. Agora, em agosto, que voltou, e aí, né, aparentemente não tem esse número de casos novamente. Foram 2 tentativas. Exatamente. Na primeira teve problema sim, né? Então, na segunda, eu estou falando a partir de agosto agora. Dessa de agosto. Não se identificou. Perfeito. Agora aqui, ó. Sim, pois não. Nogueira, 8h21. 8h21. Vamos ao intervalo ou a gente continua?
Vamos ao intervalo, que a gente fecha o último bloco às 8h45, correto? Beleza. Então eu vou deixar, posso deixar a pergunta para o próximo bloco ou você tem uma aí para deixar? Não, perfeito. Deixa a sua, por favor. Não, eu queria perguntar ao Bruno se o caminho agora de uma possível retomada é de uma escola híbrida, em que o aluno que tiver interesse, ele vai à escola com a autorização dos pais e, ao mesmo tempo, o aluno que o pai não se sente seguro em deixar o filho ir até a unidade, ele vai poder acompanhar isso de dentro da sala de aula e como acompanhar a aula por videoconferência, ao mesmo tempo que o aluno da sala de aula, e como que as escolas estão se preparando para esse momento, inclusive com a preparação dos profissionais. O Frederico está aqui comentando como o professor, presidente do sindicato dos professores das unidades particulares, o professor também não estava preparado para isso, né, para enfrentar a câmera, isso não era uma rotina do professor. Como que está também a preparação e o diálogo com o professor das unidades particulares? Perfeito. Próximo bloco, então, Bruno, o senhor nos traz aí a resposta para essa questão e outras também. Eu estou vendo aqui uma informação, após volta às aulas na rede estadual do Amazonas, agora essa notícia tem 10 dias, 30% dos profissionais da educação testados tiveram ou estão com o coronavírus. São 8 horas e isso na Amazonas, em Manaus, hein? São 8... Então, mas o que eu mencionei foi o foco, né? O professor ele foi testado, isso é normal. O professor ele não vai só para a escola, né? Ele tem a vida dele, lá já está tudo liberado, ele vai para a escola, vai para o mercado. Então, assim, identificou-se a contaminação, ele sai e não há um foco dentro da escola, entendeu? Isso que não se identificou. Que a grande questão é, se a criança pegar a doença, ela talvez nem perceba, fica até assintomática, nem sinta nem um resfriado, nem nada. Mas e se ela levar para dentro de casa que tem um avô, que tem um pai, que tem naturalmente uma mãe? Então esse aqui é o grande perigo. 8h23, mas nós voltamos rapidamente com o Folha no Ar, primeira edição, que tem um oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa